O mais recente ministro deste governo, ministro da Administração Interna, está neste momento em volta de duas polémicas essencialmente. Eu no dia de hoje venho falar-vos da polémica política, vamos chamar-lhe assim, que tem que ver com uma intervenção de microfone desligado na Assembleia da República, em que André Ventura, nas suas redes sociais, alega, e aliás dá para ver, segundo as imagens confirmam o que André Ventura diz, que o Ministro da Administração Interna, durante a intervenção do líder da oposição, diz basicamente uma ameaça, no fundo, em que ele diz vais pagá-las todas, e portanto há aqui uma ameaça feita com o microfone desligado, que foi captada pelas câmaras da Assembleia da República durante a sessão plenária. Eu posso deixar na descrição o link dessa sessão com o minuto em que isso acontece, mas já agora até vos dou essa informação para quem quiser verificar já, que é na 1 hora, 1 minuto e 46 segundos, é quando isso acontece, e Luís Neves basicamente dá aqui uma desculpa um bocadinho esfarrapada para isto acontecer. Vamos ver primeiro as declarações de Luís Neves no dia de ontem, numa entrevista que dá tanto à CNN como à TVI, e vamos ver depois o momento em concreto para perceberem e tirarem as vossas próprias conclusões. Vamos ver e fazer uns comentários. É um dos dois problemas que tem, porque este domingo André Ventura foi ao arquivo para acusar o ministro de o ter ameaçado no Parlamento. O Chega partilhou este vídeo, onde alega que Luís Neves disse vais pagá-las todas. Ventura exige desculpas e questionou o primeiro-ministro sobre as condições de Luís Neves para continuar no cargo. Ao Expresso, o MAI desmente. As palavras não são essas. Era bom que fosse tudo mostrado e não truncado. O que eu disse foi: têm zero. O debate aconteceu a 27 de maio. André Ventura quer uma reunião com o Presidente da República para falar sobre o caso. Agora, depois da intervenção de Luís Neves na CNN, basicamente a notícia que foi produzida pela SIC Notícias, mas em que ele disse isto na entrevista, salvo erro, e a SIC Notícias noticiou as declarações de Luís Neves, em que ele diz que, em vez de vais pagá-las todas, disse tem zero. O que qualquer pessoa compreende é que a diferença entre estas duas frases não é meramente uma diferença visual no papel. Se vocês escreverem as duas frases, elas não soam ao mesmo, não parecem o mesmo, etc. A diferença é também o que parece ser dito na boca de Luís Neves. São duas expressões totalmente diferentes que, quando pronunciadas em simultâneo, não deixam margem para dúvidas sobre qual é qual. É que às vezes há palavras que parecem uma ou parecem outra, enfim, vocês dizem uma, e se uma pessoa não vos estiver a ouvir, pode perceber uma, pode perceber outra pela leitura dos vossos lábios. Agora, se vocês olharem para a frase que Luís Neves diz no momento que vão ver de seguida, que são os próximos 33 segundos, vão perceber que uma coisa é vocês dizerem vais pagá-las todas, em que eu faço estes gestos com os lábios, e outra coisa totalmente diferente é tem zero. Não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver. Vamos deixar as imagens falarem por si. Mais uma vez digo, isto está no canal da Assembleia da República, não é preciso confiarem em mim. Vão ao link que está no comentário afixado deste vídeo e vejam o vídeo, hora 1, no minuto 1, no segundo 45, salvo erro. É aí que começa, ou no segundo 40. Vejam e digam-me por vocês. Está no canal da RTV, não é no canal do Alexandre Sousa. O Alexandre Sousa não tem acesso ao canal da RTV. E, portanto, vamos ouvir estes 33 segundos e fazer mais uns comentários. Sr. Primeiro-Ministro, nós sabemos, o Sr. Primeiro-Ministro também sabe, e eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro sabe, que eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro sabe, que nós todos sabemos que o Ministério da Administração Interna procurou, pelo menos, condicionar um relatório que vinha a público sobre o Ciresp. Há elementos que demonstram, sem margem para dúvidas, a tentativa de ocultar informação pública sobre o Ciresp. Esse mesmo Ciresp onde já gastámos centenas de milhões de euros e onde temos direito à transparência. Bom, meus caros, e basicamente foi este o momento. Eu acho que qualquer pessoa que queira olhar seriamente para o que é dito pelo Ministro da Administração Interna com o microfone desligado consegue perceber. Não é preciso propriamente um doutoramento em Física Quântica, acho que toda a gente percebe o que ali está, e neste momento o Ministro da Administração Interna encontra-se com uma particular fragilidade do ponto de vista deste governo, e é o Ministro mais recente, salvo erro, acho que não entrou nenhum Ministro além dele recentemente.
recentemente. Acho que é o ministro mais recente. Não deixa de ser curioso 3 questões. Em primeiro lugar, a polémica de Luís Neves em relação a um homem que neste momento lhe está a prestar um serviço a título individual numa casa no Alentejo que acho que Luís Neves é dono e, portanto, ele próprio disse na CNN, eu ouvi a entrevista que ele deu no dia de ontem na CNN ou na TVI, já não sei bem, ele esteve nas duas, mas ele diz basicamente que neste momento ele até está a perder tempo por ter contratado este homem que teve ligações com a Polícia Judiciária, ou que prestou serviços à Polícia Judiciária, e que está a perder tempo porque se tivesse contratado outra pessoa as obras já estariam feitas e ele já teria a casa a render. Isto são palavras do próprio. Mas é interessante pensar que Luís Neves diz que os seus contratos ou as faturas que foram vistas e revistas pelo Tribunal de Contas, salvo erro, e que ele tem no E-Faturas, que é uma aplicação, tem submetidas as faturas. E o jornalista que estava frente a frente com ele, de uma forma até nada agressiva, uma entrevista até bastante pacífica, pergunta-lhe, então, mas Sr. Ministro, para acabar com as dúvidas, não acha que seria benéfico para si, não é para mais ninguém, que seria benéfico para si mostrar as faturas que diz ter? E o Luís Neves diz, bom, eu acho que a questão não se coloca porque os negócios que foram feitos entre este senhor e a Polícia Judiciária, 70% desses negócios foram feitos antes de eu conhecer este senhor, dizendo que não há um conflito de interesses na prática porque este senhor já tinha negócios com a PJ antes de Luís Neves o conhecer. Isto é uma alegação do próprio, eu não acredito, ele não tem provas do que está a dizer, e se tiver provas do que está a dizer é bom que as mostre, porque isso seria boa ideia, mas mesmo que ele tenha razão, o que é que o facto de um homem ter fechado vários negócios, 70% das vezes, segundo Luís Neves, acreditando no que ele está a dizer, o que é que essas 70% das vezes dizem sobre o conflito de interesses que existe de Luís Neves contratar este homem depois de ter sido diretor nacional da Polícia Judiciária e agora estar a prestar serviços a Luís Neves a título individual? Não me parece haver uma correlação entre os dois. É que causalidade e correlação são duas coisas distintas. Não me parece que seja uma e a mesma coisa e acho que é importante distinguir as duas. Esta é a primeira questão. Luís Neves, se quiser acabar com o murmurinho mediático, tem um bom remédio. Mostra as faturas, ficamos todos calados. Olhem, até vou dar como exemplo uma figura que na altura, apesar de ter estado envolto em outras polémicas, na altura até teve uma atitude interessante, que foi Pedro Nuno Santos. Na altura houve uma converseta, ele chegou com um dossiê, deu uma conferência de imprensa, está aqui a papelada, meus amigos, agora deixem-me em paz. E a polémica morreu. Polémica morreu. Exatamente como, ao contrário, no sentido inverso, Luís Montenegro não fez sobre a questão da Spinum Viva e agora vem-se a descobrir coisas um bocadinho desagradáveis que na altura não se sabiam. E portanto, esta é a primeira questão. Eu acho que Luís Neves não tem condições para continuar se não esclarecer esta situação e ele diz que tem provas do que está a dizer. Portanto, se tem provas e não as mostra, das duas uma. Ou as provas são um bocadinho inconvenientes ou as provas não existem. Só há duas soluções. Ele podia mostrá-las e acabar com a polémica. Não acaba é porque não quer. E depois é esta questão. Qual a legitimidade de um ministro para ter continuidade na sua pasta a partir do momento que decide, durante a intervenção do líder da oposição, ameaçá-lo? Porque é isto que está ali. Qualquer pessoa que leia os lábios do Sr. Ministro minimamente, e não é preciso ser um especialista, basta olhar para as declarações. Mais uma vez digo, primeiro comentário deste vídeo é um comentário que está afixado com o link da sessão plenária. Vocês entram, vão à hora 1, ao minuto 1 e ao segundo 40-45. É um dos dois. Investiguem, vejam por vocês, não precisam de acreditar nestas imagens. Portanto, o Sr. Ministro, durante a intervenção do líder da oposição, ameaça o líder da oposição. Tem este escândalo que não resolve porque não quer, porque segundo o próprio na aplicação E-Faturas e até o seu contabilista têm provas de que o meu amigo não fez nada de errado, está tudo pago, está tudo certinho. Mostra as faturas e nós acreditamos em si, Sr. Ministro. É só mostrar as faturas que ninguém duvidará de si. E depois tem esta questão política. Quais as capacidades, quais as condições que este ministro tem neste momento para continuar? Zero. E aliás, antes dele, e termino com esta informação, antes dele iniciar, eu já tinha falado disto à saciedade e houve pessoas à direita que caíram nesta coisa de bom, ele tem uma carreira e então vai ser um bom ministro. Eu já tinha dito, nenhum ministro da administração interna pode ser um bom ministro da administração interna se não reconhece sequer que os principais problemas da administração interna existem.
Ele diz que a criminalidade está mais ou menos igual, não reconhece o problema do aumento da criminalidade sexual, que está no máximo da última década, nem alguns aumentos da criminalidade violenta. Ignora genericamente os problemas de criminalidade e de outros tipos de ilegalidades que a imigração está a trazer. Então para que é que o meu amigo serve enquanto Ministro da Administração Interna? Para nada. No meu entender, o Sr. Ministro ou mostra as provas e se retrata do que fez, que foram, enfim, ameaças bastante graves. Aquelas ameaças estão gravadas, ninguém tem que confiar em si ou confiar em quem quer que seja. As imagens estão ali, qualquer pessoa pode tirar conclusões e, portanto, o Sr. Ministro não tem condições políticas, enquanto não mostrar as faturas, não tem condições de integridade para ter moral política para continuar a exercer o cargo. Portanto, o meu amigo neste momento está numa situação bastante fragilizada. Luís Montenegro, como é habitual, nada vai dizer sobre o assunto, vai esperar que a poeira passe até o Sr. Ministro, ou enfim, ou cair de podre, ou pelo menos mostrar alguma coisa. E, portanto, da minha parte, eu acredito quando vir. Eu não acredito no Sr. Ministro, não tenho que acreditar numa única palavra do que disse, até porque ele desmentiu coisas claríssimas no plenário que estão à vista de toda a gente e só não vê quem não quer. Portanto, neste momento, o Sr. Ministro da Administração Interna não tem condições para continuar. Acho que deveria sair. Vamos aguardar os próximos dias, tenho curiosidade para ver o que é que o Sr. Ministro vai fazer. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje, fico-vos grato que estejam desse lado, deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal, têm as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.